Graça e paz, meus irmãos. Nós louvamos a Deus por esse dia onde o Senhor separou para que nós pudéssemos adorá-lo e bendizê-lo. Queridos, convido os amados a abrirem a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 7. Nós vamos meditar neste capítulo inteiro, mas leremos apenas o verso 1. Josué, capítulo 7, apenas o verso de número 1, e peço que os irmãos permaneçam com a sua Bíblia aberta. Nós estamos estudando a sequência do livro de Josué, e no capítulo 6, qual foi a última ministração nossa, nós falamos a respeito de uma vitória, a vitória do Senhor, consequentemente a vitória do seu povo, quando eles entram na terra prometida, e rompem o segundo obstáculo. Por que segundo? Porque o primeiro foi rompido quando atravessaram o Jordão na época das cheias. Deus foi misericordioso e abriu o rio, não sendo a primeira vez que isso acontece, e o povo passa a pés enxutos. Agora, diante da grande Jericó, uma cidade extremamente fortificada, a palavra de Deus diz que o Senhor usou de misericórdia e as muralhas ruíram. Então eles vencem o segundo grande obstáculo. Porém, queridos, há um problema agora no capítulo 7. O povo de Deus, diante de uma pequena batalha, tem uma derrota terrível, que ensinou aquele povo e, consequentemente, nos ensina nos nossos dias também. Capítulo 7, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da Tua palavra que é santa, a Tua palavra, Senhor Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. E um dia confessamos como única regra, a nossa única regra de fé e prática. Nós queremos aprender do Senhor, Pai, ou continuar aprendendo de Ti. E o meu pedido, Senhor Deus, nessa manhã, é que à luz do Teu Santo Espírito, todos nós possamos, Senhor, ser ensinados e exortados pela Tua palavra. Traz entendimento à nossa vida, traz direção, Senhor Deus, aos nossos passos. E declaramos santidade a Ti, em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Queridos, um dos grandes obstáculos que tive no ministério como líder de presbitério foi certa vez tratar com uma igreja que em um ano, o pastor, com muita disposição, trabalho, oração, choro diante do Senhor, teve que realizar 19 disciplinas por adultério, por fornicação e outros pecados que eu nem vou aqui citar, mas que no final daquele ano, o seu conselho e a maioria dos filhos daqueles presbíteros disciplinados chegaram diante do pastor e perguntaram o seguinte: por que a igreja não cresceu? E o pastor com lágrimas disse: meus irmãos, por que a igreja não cresceu? Porque a igreja está vivendo em pecado. E o que fizeram? Mandaram o pastor embora. Meus amados irmãos, muitas vezes é assim que nós tratamos com o pecado. Aquela ideia da síndrome de Adão, ela percorreu a história. E muitas vezes nós esquecemos de olhar para a nossa condição. E nós queremos arrumar culpados que não somos nós. E nós atacamos pessoas erradas. Nós atacamos, em vez do pecado que nós muitas vezes cometemos, o pecado que muitas vezes o povo de Deus comete, nós atacamos e confrontamos aqueles que têm denunciado o pecado. O texto que nós acabamos de ler, como disse, o
povo de Deus passa por uma derrota terrível. Que derrota é essa? Logo após vencerem Jericó, 24 quilômetros acima, tinha uma pequena cidade chamada Ai. Uma cidade pequena, com um exército pequeno. Isso é notado, queridos, quando os espias vão lá e trazem um relatório para Josué. Vamos só lembrar que 7 nações estavam dentro da terra prometida. Da terra que Deus tinha prometido para Abraão, Isaque e Jacó. Que naquele momento Deus novamente reafirmara a sua promessa de dar ao seu povo essa terra. Mas de repente, queridos, Josué separa um pequeno contingente de soldados e diz: vão lá, já que é uma cidade pequena, insignificante, vá lá e toma essa cidade. Nós já vencemos a grande Jericó, nós já rompemos as suas muralhas. Num linguajar popular, aquilo ali é fichinha, pode ir lá e nós vamos resolver logo esse problema. Queridos, a Bíblia fala que eles vão, e quando eles chegam lá, eles dão de cara, queridos, com um exército pequeno, mas que humilhou aquele povo. Humilhou de tal maneira que a sua derrota causou um constrangimento, uma tristeza. Como o texto diz, o seu coração se desmanchou, como se fosse uma gelatina. Tamanha foi o peso da mão do Senhor dentro daquela situação. Eles descem então, aqueles 24 quilômetros, basicamente era subida, e eles descem sendo perseguidos, e na descida 36 homens morrem por conta desse mal. Ali, queridos, o que nós temos a impressão, o texto diz que não apenas Deus não estava com eles, mas alguns comentaristas chegam a afirmar que Deus estava contra eles e a favor do exército do inimigo, porque Deus usa aqueles inimigos como chicote deles, para chamar a atenção do seu povo, para fazer com que o seu povo considerasse consigo mesmo, para que eles meditassem com relação ao maior mal da história. O maior mal da história não é a AIDS, o maior mal da história não é o câncer, o maior mal da história é o pecado, queridos. O pecado não confessado, o pecado escondido, o pecado aonde nós acalentamos e nós gostamos. Mas deixa eu te falar uma coisa, e aqui eu falo para o povo de Deus, queridos, nós estamos diante de um Deus que é santo, e o comprometimento nosso, que chamamos esse Deus de Senhor, é com santidade também. Deus não diz assim: olha, queridos, quem sabe, vocês no dia a dia, tenham um pouco de vida de santidade, conversa. Nós que um dia fomos separados, queridos, nós que um dia fomos chamados de povo do Senhor, cremos em Cristo e temos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, o nosso comprometimento com esse Deus tem a ver com santidade, e santidade não é só no agir, é no pensar. E muitas vezes nós nos acostumamos com essa palavra e esquecemos que essa santidade tem que ser desenvolvida. Quando nós temos a conversão da nossa alma, não apenas fé e arrependimento fazem parte dela, mas se você estudar um pouquinho sobre a ordem da salvação, você vai perceber que Deus planta nesse momento uma semente chamada santidade. E essa semente tem que ser regada diariamente. E Paulo, escrevendo para Timóteo no capítulo 5, verso 4, ele diz que nós regamos, ou 4, 5, ele diz que nós regamos com oração e com leitura da palavra do Senhor. Como assim, pastor? É na palavra de Deus que nós somos confrontados com o nosso erro. E é na oração que nós pedimos perdão ao Senhor e a disposição para não pecar mais. Esse é o cuidado que eu e você devemos ter, e esse é o cuidado que o povo de Deus não teve. Olhando para o texto, queridos, eu gosto muito de uma sequência didática que o pastor Augustus escreve num livro, quando ele comenta sobre esse texto, e ele chama a atenção de 6 Ds. Primeiro, nós temos a desobediência no versículo de número 1,
O Senhor dá ordem antes de Jericó cair. Se você olhar na sua Bíblia no capítulo 6, verso 18 e 19, nós temos a ordem de não tomar das coisas condenadas. Quando Jericó caísse, os despojos não eram para ser tomados. Os metais preciosos, o ouro, a prata, utensílios de ferro, eles devem ser consagrados ao Senhor e levados ao seu tesouro. Mesmo que a prática comum fosse o exército vencedor ficar com os despojos, nesse momento a ordem do Senhor é clara, pois o Senhor havia vencido Jericó, e naturalmente todos os despojos que Deus estabeleceu eram para ser levados ao seu tesouro. E um soldado chamado Acã desobedeceu e tomou, conforme o verso 21, se você puder olhar do capítulo 7, uma capa babilônica, 200 ciclos de prata, que é um pouco mais de 2,5 kg, e uma barra de ouro, um pouco mais de 500 gramas. Portanto, uma clara desobediência à ordem do Senhor acontece, e aqui ela é denunciada. No segundo instante, do verso 2 a 5, se o primeiro D é a desobediência, nós temos a derrota. Quando Josué recebe a notícia dos espias de que a cidade era pequena, ele separa 3.000 homens e eles vão à cidade de Ai, e diz no verso 4 que eles fogem diante daquele insignificante exército. Diz ainda no verso 5, como mencionado, 36 homens são feridos e morrem, são perseguidos na descida até a pedreira de Jericó. E o pior, causou então tristeza grande, tão grande no povo de Deus, que o texto diz que o coração se derreteu como água. Foi uma derrota que mexeu com o bril deles, eles foram humilhados. Mas se não bastasse a desobediência, a derrota, nós temos do verso 6 a 9, o desespero de Josué e o povo. Diz a Bíblia, queridos, que esse desespero fica evidente quando, na descida, chegam os soldados com a notícia, e a Bíblia fala que eles rasgam suas vestes num sinal de humilhação. Apenas isso não, eles deitam-se com o rosto em terra perante a arca, em gesto de humilhação. Eles deitaram pó sobre sua cabeça, e eles oraram ao Senhor, reclamando: Senhor, o que nós estamos fazendo de errado? Senhor, e agora nós vamos ser humilhados, as pessoas vão falar, não vão ter mais medo de nós, e o seu nome, Senhor, vai ser massacrado, vai virar motivo de chacota. Mas diante desse desespero, queridos, do verso 10 ao verso 15, nós temos então a direção. Deus diz para Josué, do verso 10 a 15, levanta-te, não é hora de orar, levanta-te, há pecado no meio do meu povo, Israel tomou das coisas condenadas, Israel furtou, Israel me roubou, e o texto diz: já não estou convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Não vou andar no meio de vocês. Deus dá a direção, e a direção no verso 13 é: santificai-vos, senão vocês não conseguirão resistir aos vossos inimigos. No outro dia o Senhor falaria qual foi a tribo, a família, e o homem que cometera tal ultraje, tal pecado contra o Senhor. E a ordem clara de Deus nesse instante é que ele deveria ser queimado. Quem praticou esse pecado, quebrando a aliança do Senhor, ele, tudo quanto ele tinha, deveria ser queimado. Essa era a direção de Deus. Não apenas, queridos, a desobediência, a derrota, o desespero daqueles homens, mas eles têm a direção do Senhor, e num quinto instante eles têm a descoberta.
Josué, queridos, do verso 16 ao verso 21, fez como o Senhor mandara. Levantou-se de madrugada, lançando sorte, a mesma caiu sobre Judá, a tribo de Judá. E essa sorte, provavelmente usando uma prática do Urim, do Tumim, com a utilização das 12 pedras que o sacerdote carregava como colar ao pescoço. Posteriormente, a tribo de Judá, a sorte cai sobre a família dos Zeraitas. Após a família de Zabdi, chegando por fim à casa de Acã, Josué chega para ele e questiona por que ele havia feito aquilo, e ele confessa o seu pecado. Essa confissão, queridos, particular, nós vamos tratar quarta-feira no estudo bíblico aqui às 20 horas. Vou gastar um pouco mais tempo sobre essa questão. Mas naquele instante ele reconhece a sua cobiça sobre os despojos proibidos em Jericó. Acã fala do seu pecado, diz onde as coisas roubadas do Senhor elas estavam, e um mensageiro vai até a sua tenda e encontra tudo conforme ele havia dito. A sexta divisão, do verso 22 a 26, nós temos então a disciplina. Voltando, primeiro instante nós temos a desobediência, a derrota, o desespero do povo, a direção dada por Deus, a descoberta do pecado, e agora, queridos, a disciplina. Mesmo diante do seu arrependimento, mas de uma maneira diferente, ele fora revelado pelo Senhor. Eu fico imaginando, queridos, aqui não é apenas um pensamento meu. O anúncio, depois daquela derrota, de Josué dizendo ao povo: vocês vão para casa, orem à noite, que amanhã o Senhor vai revelar qual que foi o motivo, o que aconteceu diante do pecado. Imaginamos, queridos, Acã, ciente do que fez, da sua desobediência, pensando consigo: como é que eles vão descobrir isso? Conversa. Pois bem, no outro dia cedo, todos reunidos, Josué então fala que o Senhor revelaria. Tudo começa com Judá, e talvez ele no seu coração, coincidência, depois a coisa toma um outro rumo, famílias dos Zeraitas, e ele pensando: jamais vão me descobrir. Depois Zabdi, e a coisa começa a apertar, e quando cai sobre ele, queridos, o pecado dele revelado, ele reconhece que ele errou. Mesmo diante da sua confissão, queridos, a disciplina dita pelo Senhor aconteceu. No verso 24 diz que Acã, o fruto do roubo, todo o gado, jumentos, ovelhas, e toda a sua família foi levado ao vale de Acor, que significa desgraça. Eles são apedrejados diante do povo, e depois daquele grande apedrejamento, triste apedrejamento, a Bíblia fala que Deus mandou colocar fogo naqueles corpos, naqueles animais, em tudo que ele tinha. Tudo por quê, queridos? Por conta do seu pecado. E ele ainda diz: levantem um monte de pedras aqui, porque isso tem que servir de memorial para vocês. Aconteceu então, queridos, a disciplina da parte do Senhor. Toda a família de Acã morreu apedrejada e posteriormente queimada. Diante do exposto, queridos, trago aos amados nesta manhã algumas profundas e objetivas conclusões. E em primeiro lugar, queridos, pecado não confessado significa ruína para o indivíduo, para a família e para o povo do Senhor. Vejamos
não estamos falando do pecado, até porque todos nós pecamos, e bendito não apenas por atitudes, mas por pensamentos. Isso é um fato bíblico, ninguém consegue negar, mas nós estamos falando de pecados ocultos, pecados não confessados, pecados não tratados. Acã no texto cometeu pelo menos 3 pecados. Ele cobiçou, ele roubou e ele foi responsável pela morte de 36 homens. Em Levíticos capítulo 24, verso 17, diz que quem tal ato praticasse deveria ser morto. O seu pecado arruinou não apenas a sua família, mas 36 famílias que viram seus pais sendo mortos. Arruinou todo o povo de Deus que ficaram numa situação de desespero, de desânimo. Não apenas isso, ele e toda a sua casa sofreu o dano, sendo apedrejado naquele vale. Para que não haja pensamento de injustiça, muitos estudiosos do texto enfatizam que a família dele sabia do seu erro, sabia do ouro, da prata, dos utensílios, da capa. Isso não passaria despercebido dela. Daí a morte de todos. O fato é, queridos, que pecados encobertos são sinônimos de destruição, de ruína, e não somente para aqueles que a praticam. Observem lá os nossos primeiros pais, como Adão. Quando ele e toda a sua casa foram expulsos do paraíso, consequentemente toda a raça humana, porque eles eram um representante legal da raça humana naquele instante. Outro foi Davi. Davi, com o seu pecado oculto, que ele tentou esconder, que ele tentou ali criar situações para que ele não fosse descoberto. Ele não apenas foi humilhado por Deus com dores nos ossos, pelo profeta que vai na casa dele e denuncia o seu pecado, mas toda a sua casa sofreu, viu a sua casa em prantos. Por quê? Porque ele buscou segundos de prazer na sua vida, que Deus diz não, e ele viu o sofrimento, não apenas no seu corpo, na sua alma, mas também na sua família, tragédias e tristezas. Meus amados irmãos, acordemos para essa realidade. Segunda conclusão: confissão não exclui disciplina. No texto, Acã confessou o seu pecado, apesar de que ela fora revelada pelo Senhor, mas ele disse com detalhes, quantidades, local onde o fruto do roubo estava escondido. Porém, queridos, aquilo que o Senhor tinha dito, que era para fazer, foi feito. A disciplina foi realizada conforme o Senhor havia dito. Acã e toda a sua família, todos os seus parentes foram apedrejados e queimados diante do Senhor. Povo de Deus, a igreja de Cristo, deve estar atento sim diante de pecados não confessados. E detalhe, não existe pecado perfeito, porque o Deus que nós cremos é aquele que revela e avergonha. E nós, como igreja, devemos cuidar de uma de suas marcas, que é a disciplina, com o mesmo propósito de Josué, a glória do Senhor. Isso deve ser feito, independente de quem foi o pecador, independente da conveniência. Nós devemos tratar como a palavra de Deus ensina, e a sua omissão tem consequências. Eu me lembro de um pai que descobriu a fornicação do seu filho com a sua namorada. Ele confrontou o filho ficou chateado com ele, porque, é claro, estava tirando o docinho da boca do menino. Mas ele falou: olha, eu quero ser bíblico contigo, e eu vou no conselho e vou denunciar o seu pecado, e você vai junto comigo.
Não vou, você vai, eu sou seu pai. Levou ele ao conselho, o conselho o disciplinou, ele ficou chateado com o conselho, chateado com o pai, chateado com todos, mas deixa eu te falar uma coisa, quem manda fazer isso não é o pastor, o conselho, é o próprio Deus, e ai de nós se nós não obedecermos ao Senhor. E sabe o que aconteceu tempos depois? Está o filho grato ao pai, está o filho grato à igreja, porque o Espírito Santo de Deus trabalhou no coração daquele menino, e é isso que acontece quando nós somos bíblicos. E esse rapaz é um grande servo do Senhor, agradecido ao seu pai pelo cuidado, queridos. Muitas vezes tratar o pecado significa cortar na própria carne, dói, machuca, mas nós precisamos lembrar, queridos, de Provérbios 28:13. Quem confessa e deixa o seu pecado, alcança misericórdia da parte do Senhor. Lembremos o que a palavra de Deus ensina, que o Senhor disciplina a todos quanto ama, é para aproveitamento, produz fruto pacífico de justiça, e nós precisamos crer nisso, porque isso é verdade. Terceiro lugar, o tratamento do Senhor é pedagógico e nos ensina. O apedrejamento de Acã e família e posterior queima de todos foi pedagógico para aqueles que viram essa situação, viram essa disciplina. O fato de construir um monumento de pedras nesse vale significava que faria como memorial, onde todos que passassem naquele lugar lembrariam do pecado de Acã e do tratamento do Senhor. Você imagina, um pai com seus filhos passando por aquele vale, apesar que aquele vale se perdeu, não sabe-se o lugar dele, nem das pedras. Mas vamos pensar que naquele tempo, um pai passando por aquele lugar, e o filho perguntasse: pai, o que aconteceu aqui? Por que esse memorial? O pai ia colocar o filho no colo e ia falar: meu filho, deixa eu contar uma história para você. Teve um soldado chamado Acã, que desobedeceu o Senhor, que roubou Deus. Deus disse para não fazer e ele fez. Ele achou que isso passaria despercebido. 36 homens morreram por conta do seu ato, do seu pecado. E o Senhor tratou o pecado. Toda a família dele foi morta, apedrejada, e todos foram queimados, e a ordem foi colocar esse monte de pedras para servir como memorial de que Deus fala e Ele cumpre. Eu fico pensando na cabeça desse menino. É mesmo, né, pai? Deus fala e Ele cumpre. Meus irmãos, o vale se perdeu. Não temos esse vale a cor ou desgraça, mas não precisa. Sabe por que não precisa? Porque Deus, de forma inspirada, levantou um homem para registrar isso, para servir de temor para mim e para você, de que Deus, quando falamos do pecado, Ele não aceita esse mal não confessado, encoberto. Quarta conclusão: a vitória do povo do Senhor tem como marca a presença do Senhor em nosso meio. Presta bastante atenção nisso. A vitória do povo de Deus tem como marca registrada a presença do Senhor. Vocês lembram do texto passado, ou do capítulo 5? A palavra de Deus diz que o povo está ali se preparando para lutar contra Jericó. Chega um príncipe do exército do Senhor, e esse príncipe diz: vocês vão fazer assim, assim, assim. O Senhor vai lutar a luta de vocês. Queridos, quando no verso 12 do capítulo 7 o Senhor diz:
já não sereis convosco, significa que naquela batalha de Ai, o Senhor não estava com o exército de Jericó, como ele estava na batalha anterior contra ali o exército de Jericó. O certo é que diante de pecados não confessados, pecados encobertos, Israel estava sozinho. E meus irmãos, estamos falando de um exército que não tinha treinamento algum, que não passara pela academia, que não sabia usar armas, eram fracos. Mas o que eles tinham era o Senhor dos exércitos. Ou seja, se o Senhor não estivesse presente na luta deles, eles seriam destruídos, derrotados, como diz no verso 13, aos vossos inimigos não podereis resistir. Queridos, se o Senhor não estiver presente na nossa família, se o Senhor não estiver presente na nossa vida, se o Senhor não estiver presente no nosso meio, e lembre-se que Ele não está onde não tem pecado confessado, onde os pecados não são colocados diante dEle, não são tratados, sabe o que acontece? Nós também somos derrotados. A sua ausência significa sofrimento, derrota, tristeza, vergonha. Pense nisso, o Senhor não tolera pecado, Ele não admite pecados ocultos ou não confessados. Pense um porquê de muitas derrotas que nós, como família, como pessoa, como igreja, temos. E de repente nós vamos verificar, queridos, terríveis desobediências sendo cometidas. E Deus pesando a sua mão. Por fim, Josué foi usado para promover disciplina. Naquele caso, morte. Porém, um outro, não mais Josué, mas Jesus, com o mesmo nome de Josué do Velho Testamento, recebeu o pecado dos Acãs no decorrer da história, morrendo ele em nosso lugar. A palavra de Deus diz que Cristo recebeu a culpa do nosso pecado, não mais pedras, mas pregos, e Ele morreu de uma vez por todas, para que, justificados dos nossos pecados, tenhamos paz com Deus. A morte de Jesus foi substitutiva e única para a nossa justificação. Quando confessamos o nosso pecado em nome de Jesus, Deus lembra desse ato redentivo e nos perdoa, tirando de nós a culpa do nosso pecado. E não apenas isso, como diz João na sua primeira carta, Ele também nos purifica de toda injustiça. E a palavra grega para injustiça é adikias, é uma das palavras para pecado. Quero trazer uma rápida aplicação para todos nós. Não devemos nos enganar. Somos povo do Senhor. Somos rebanho do seu pastoreio. Aquele que confessa Jesus como Senhor deve viver em santidade em sua presença, viver em obediência à sua palavra. O contrário disso tem o peso da mão do Senhor. Segunda, não corra esse risco, por maior que seja a sua cobiça, não toque, não pegue aquilo que Deus falou para não fazer e conte com a sua misericórdia. Terceiro, se já fez, presta bastante atenção nisso, se já fez o que é errado, corra, arrependa-se, confesse o seu pecado diante do Senhor. Lembre-se que o Deus que tudo vê não permite que você esconda
o seu erro por muito tempo, e a vergonha da descoberta será muito maior. Confissão e arrependimento, arrependimento e confissão, é sinônimo de graça, sinônimo de vergonha. É o Deus que tudo vê, que tudo sabe, no tempo dele, falar: você pecou. Lembra de Davi? Davi ouviu uma historinha. Um viajante chega na casa de uma pessoa que tinha várias ovelhas. E ele quis fazer ali um jantar. Mas não querendo dispor das suas ovelhinhas, ele foi lá, mandou tirar do seu vizinho a única ovelha que ele tinha. Ele matou o vizinho, pegou a ovelha e fez o ensopado ou a janta para o vizinho. Davi, quando ouviu isso, ficou indignado e disse assim: quem é o cabra? Vou mudar, vou deixar que a influência paraibana, irmãos, apenas poucos dias. Quem é o rapaz? Me dá o nome dele, que hoje vai ser feito justiça. Eu fico imaginando, irmãos, Natan dizendo assim: cara, é você. Como é que é? Você é o cara. Você fez isso. Fico imaginando, irmãos, a vergonha daquele homem. Por fim, se houver algum erro, não encoberte como fez Acã, e recebeu a justa ira da parte do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez?